Por fim, vamos falar-vos um bocadinho como é que podem fazer algumas dinâmicas nas escolas com os professores. Porque sendo estas situações, algumas delas novas, algumas já existiam, mas não eram tão trabalhadas e não eram tão prementes porque não havia uma regulamentação. Neste momento é preciso trabalhar com os professores, porque muitos deles também nunca pensaram nestas situações de uma forma, ou nunca se confrontaram com estas situações que agora devemos trabalhar, formar, refletir sobre elas dentro das escolas. Tendo em conta a questão que está no artigo 8 do consentimento parental e dos jovens não poderem ter acesso a algumas ferramentas da internet, uma das práticas que as escolas devem ter é a declaração de consentimento prévio do titular dos dados pessoais. Ou seja, no início do ano, nas matrículas, este é um daqueles documentos que deve começar a fazer parte do processo para que a escola se assegure de que tudo decorre com normalidade se algo acontecer. Então, o ideal é nós termos um documento modelo e, por outro lado, também podemos elaborar, por exemplo, um flyer a explicar como é que a escola trata esta informação ou como é que a escola procede no âmbito das atividades, para que os pais entendam porque é que estamos a pedir e o que é que vamos fazer com a informação caso eles assinem esta declaração de consentimento prévio do titular dos dados pessoais, que até eles serem de menor têm que ser os encarregados de educação a fazê-lo. Por outro lado, também podemos, e sem complicar, porque não se pretende que comecem a fazer projetos de 15, 20, 30 páginas, não é nada disso que se pretende, nós podemos optar por fazer, se queremos que todos os intervenientes da escola saibam como proceder, então, e podemos prevenir inúmeras situações se eles o souberem, então podemos fazer, por exemplo, um pequeno guião de procedimento de dados dos dados e da informação, e não estamos com isto a falar de fazer um regulamento com 10, 15, 20 páginas que ninguém vai ler, mas fazer, por exemplo, um esquema. Se eu for diretor de turma, quais são os procedimentos que eu devo ter para ter cuidado com os dados? Se eu sou professor e estou a planear uma visita de estudo, que procedimentos de segurança dos dados eu devo ter, que a escola quer que eu tenha e que eu devo ter, para não haver nenhum problema. Eu posso ter alguns esquemas, como é que um diretor de turma deve fazer, como é que um professor que faz uma visita de estudo deve fazer nesta área, como é que não é preciso um regulamento, como eu estava a dizer, bastam esquemas, um diagrama de fluxo de dados, um infográfico. Se eu sou aluno nesta escola, quais são os procedimentos de segurança dos meus dados que eu devo ter dentro da escola? Um flyer, uma coisa simples para cada interveniente, que é diferente. A perspectiva de intervenção e dos dados e da proteção é diferente. Para além de poderem produzir alguns documentos, infográficos, fluxos de dados, diagramas de fluxo de dados, esquemas para cada área, eu também sugiro que façam algumas sessões e dinâmicas de grupo com os professores, porque nem sempre eles também estão preparados para dar resposta a estas solicitações, que algumas são novas, outras nem tanto, mas também não eram um problema, uma vez que não havia regulamentação. Era mau quando aconteciam, mas se nós as trabalharmos agora que temos a situação e que nos confrontamos com ela, é muito mais fácil. Por exemplo, como planear ou como fazer uma dinâmica de grupo com os professores. Eu, por exemplo, posso fazer uma dinâmica de grupo com os diretores de turma da minha escola, em que eles, em grupo, numa sessão, numa ação de curta duração, numa dinâmica de grupo, num workshop, vão pegar, por exemplo, no processo que fazem enquanto diretores de turma, durante um ano letivo, e identificar onde é que há a divulgação de informação e dados pessoais. Depois de identificarem os pontos fracos dessa divulgação de informação e dados pessoais, definir estratégias e propostas de melhoria. Fazemos uma grelhazinha que damos em que eles vão analisar os documentos que fizeram, os processos que fizeram durante o ano e ver onde é que está o risco da divulgação de informação e dados pessoais. E depois definir estratégias. E no fim, se juntarmos isto tudo, provavelmente vamos ter um contributo para a escola importante, além
de ter tido a vantagem dos professores terem sentado, pensado sobre, os diretores de turma neste caso, pensado sobre este assunto, refletir sobre o assunto e eles próprios definirem estratégias que no fim iremos uniformizar e se calhar até torná-lo um documento de escola. Por exemplo, se quisermos fazer uma dinâmica com os professores, em que eles vão analisar projetos ou atividades que planearam no ano anterior ou no ano em curso, ou um planeamento de uma visita de estudo e fazer exatamente a mesma coisa, identificar as fragilidades, onde é que há fragilidades na divulgação de informação, por exemplo, na visita de estudo, se é no planeamento, se é na implementação, se é na avaliação e definir estratégias de melhoria dessas propostas. Se dinamizarem algumas sessões nas escolas de forma analisando documentos e práticas que já existem, com cada grupo específico, se calhar conseguimos definir estratégias, propostas de melhoria e evitar muitas situações, diminuindo algumas situações menos constrangedoras que possam surgir. Claro que nunca conseguimos evitar tudo, mas se formarmos, trabalharmos em grupo, provavelmente conseguimos diminuir uma série de situações que serão constrangedoras ou não muito boas para as escolas e para os professores e para toda a comunidade educativa.